Seja bem-vindo para mais um programa do Lado da Verdade. Hoje com um novo assunto, os 7 selos do Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 1, para lermos antes de iniciarmos nosso estudo. Vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Fique ligado, porque o programa do Lado da Verdade está apenas começando. Como vai, irmão Márcio? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Hoje com um assunto importante sobre o Apocalipse, né? Falando um pouco sobre os 7 selos do Apocalipse. Espero que vocês de casa aí possam entender junto conosco esse tema muito importante para os cristãos e assim prosseguimos na carreira cristã, né? Ok. E lembrando a você que nós estamos falando um pouco sobre esse tema, os 7 selos do Apocalipse, como o Márcio acabou de nos falar nesse momento. E eu quero convidar a você a estar também com a Palavra de Deus em mãos, com a Bíblia Sagrada, para acompanhar esse assunto. Nós iremos elaborar esse assunto em 2 etapas, ou seja, no programa de hoje nós iremos abordar os 5 primeiros selos de Apocalipse 6. No nosso próximo programa nós iremos elaborar o 6º e o 7º selo. Nós convidamos você a participar conosco, a compartilhar nossos vídeos e também a estar juntos conosco, estudando este maravilhoso assunto. Então vamos acompanhar neste momento a trajetória deste assunto maravilhoso. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e os versículos em diante. Vamos ver o primeiro selo, que está baseado em Apocalipse 6, verso 1 e o 2. Vamos ler. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Irmão Márcio, o que significa esse primeiro selo, o cavalo branco? Explica pra gente, por favor. Então vamos aí, irmão Everton. E vocês que estão nos assistindo, nós iremos agora tratar do primeiro selo do Apocalipse. Nós devemos entender que cada selo do Apocalipse, ele está ligado também às 7 igrejas do Apocalipse. E vem tratando a respeito da igreja, através dos séculos, né? Em várias etapas, a igreja cristã e o que ela passou em cada período. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro cavalo. Aqui no Apocalipse, no versículo 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e lhe saiu vencendo e para vencer. Esse primeiro cavalo do Apocalipse, esse primeiro selo, ele está datado do ano 27 ao ano 100 da história cristã, da era cristã. Então ele vem falando algo muito interessante. O cavalo branco. O que significa o cavalo branco? Significa a pureza da igreja no seu início. No ano 27 ao ano 100, a igreja tinha a sua doutrina pura, santa, que saiu diretamente dos lábios de Jesus, e os apóstolos foram levando esta mensagem, essa doutrina, firmemente através dos tempos. E por isso é representada por um cavalo branco. É interessante que diz que o seu cavaleiro possuía um arco na mão. Isto é, batalhava pela verdade. Esse cavalo branco, essa igreja nessa época, ela lutava contra toda e qualquer falsa doutrina que se tentava infiltrar em meio à igreja primitiva. E nós vemos também que havia coroa, isto é, uma igreja vitoriosa. Nós vemos no começo que essa igreja foi possuída de grande poder. Quando Cristo subiu ao céu, logo no Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito Santo.
E ali Pedro, pregando com toda a autoridade e com o poder do Espírito Santo, em um dia houve uma conversão de 3.000 almas. Se nós analisarmos também Atos 4, 29 a 31 e também Atos 6, 7, nós vemos grande crescimento no meio cristão. Apesar das perseguições, as tentativas de impedir o crescimento do cristianismo, vemos que ela foi, como diz o texto, vencendo e sendo um vencedor. Por quê? Porque nada parava a igreja. A igreja estava possuída de poder do Espírito Santo para curas, milagres. Vemos ressurreição, como Pedro ressuscitando a Dorca. Pedro, quando foi preso, em Roma, um anjo poderoso o libertou. Então vemos uma igreja que tentou ser impedida pelos inimigos, mas sempre estava batalhando para vencer, e assim foi até o ano 100, irmão Everton. Foi um período de grande crescimento espiritual, Por isso é representada por esse cavalo branco. Pureza de doutrina, com o arco na mão, estava em batalha contra o mal, Certo. E ela foi vencendo para vencer, Ok. Bom, aí está a explicação do primeiro selo do cavalo branco. Vamos passar agora para o segundo selo. E eu convido você a acompanhar-nos a leitura em Apocalipse, no capítulo 6, o verso 3 e o verso 4, onde lemos o seguinte: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Irmão Márcio, qual é o significado desse segundo selo? Esse segundo selo, ele mostra um aspecto diferente já do que nós vimos no primeiro cavalo. O primeiro cavalo era branco, que simbolizava a pureza. E agora esse segundo cavalo, vermelho, ele já mostra um aspecto diferente. Isto é, um declínio espiritual, uma mudança entre o branco e o vermelho. Há um contraste muito grande. Esse período do cristianismo, ele é datado do ano 100 ao ano 323 da era cristã. E é interessante que aqui continua dizendo que foi-lhe dado tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Também vemos nesse período do ano 100 ao ano 323 uma grande perseguição contra os cristãos nesta época. Houve com medo, o governo romano, do aumento do cristianismo, estava expandindo, Então o medo dos imperadores era de perder o poder, de perder a situação, do tempo que eles estavam vivendo. Então se levantou agora um período de perseguição. E nós vemos aqui, no ano 303 ao 313, uma grande perseguição levantada por Diocleciano, que perseguiu a igreja durante o período de 10 anos. Foi grande matança que ocorreu nesse período. Mas quanto mais perseguiam os cristãos nesse período, mais se aumentava os servos, aqueles que se convertiam. Tanto que Tertuliano, ele disse aquela palavra, que o sangue dos mártires era como semente. Quanto mais se matava, mais cristãos apareciam nessa época. Então vemos aqui um período de perseguição muito grande entre os cristãos e também um declínio espiritual acontecendo nesse período do cristianismo. Tanto é que o livro do Apocalipse, capítulo 2, vamos abrir aqui a palavra de Deus, diz algo muito interessante. No capítulo 2, no versículo 9 diz: Conheço a tua tribulação e tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então nesse período começou a introduzir pessoas que não eram realmente cristãs, diziam ser, mas não eram, e eles serviam diretamente ao inimigo. Então vemos ali então que começa um declínio espiritual e também um período de grande perseguição
contra os cristãos, irmão. Ok. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Acabamos de falar sobre o segundo selo. E agora vamos passar para o terceiro selo. O terceiro selo que está baseado em Apocalipse 6, o verso 5 e o verso 6. Eu convido você a acompanhar-nos a leitura, que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e os que sobre ele estavam assentados tinham uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevado por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ok. Bom, Márcio, qual é o significado desse terceiro selo? Aqui já vemos uma grande diferença entre o branco para a cor preta, né? Então vemos que foi a igreja pura, depois o segundo selo vermelho, um declínio espiritual, né? Daqueles que se diziam ser judeus ou cristãos para a nossa língua, né? E não eram, mas eram da sinagoga de Satanás. E agora vemos aqui o cavalo mudando totalmente para uma cor escura, cor preta, né? Isso quer dizer que é declínio total no campo espiritual, né? E o que significa isso? Como está escrito aqui, né? Então vi e eis cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão, né? Esse período ele é datado do ano 23 até o ano 300, do ano 323 até o ano 538 da era cristã. Nesse período 313 mais ou menos, foi um período onde Constantino, ele então se diz convertido ao cristianismo. Então, agora Constantino desconvertido, né? Quando ele estava indo para uma batalha, ele diz ter visto o sinal da cruz, e aquilo lá lhe deu força para ganhar a batalha. Então ele ali então se diz convertido. Agora ele se torna um cristão. E ele coloca um edito no ano 313, o edito de Milão, ou senão o edito da tolerância. Esse edito ele declarava que o imperador de Roma seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição, sancionando oficialmente, especialmente o cristianismo. O edito foi emitido pelo Constantino mesmo. Então Constantino agora coloca tolerância zero. Agora ninguém mais pode perseguir o cristianismo. Agora então no seu reinado começa ele agora estar agora unido ao cristianismo, né? Então ele se diz convertido, agora une o que? A igreja e o Estado. Por isso que o cavaleiro aqui está com uma balança na mão, simbolizando a união entre a igreja e o Estado. E nesse momento dessa união, começa agora a se infiltrar o que? As heresias. Por quê? Constantino era um imperador pagão. Apesar de ter dito que estava convertido, mas ele começa a introduzir agora o paganismo dentro do cristianismo. E isso fica patente através da história que nós vemos. Aqui diz o verso 6: E ouvi uma como a voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. É interessante aqui que mostra escassez de alimento. Essa voz vem dos 4 seres viventes lá do céu, falando que seria escasso a palavra de Deus. Isso é, a palavra de Deus agora começaria a ser suplantada pelas tradições humanas. Mudaria um pouco a doutrina. O foco, exatamente. Que Deus... Então o cristianismo em seu começo era focado na palavra de Deus. Nesse período agora eles começam a se afastar e introduzir o que? Doutrinas de homens, pagãs, doutrina de homens, né? Mas a voz diz assim: não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Quer dizer, a palavra pura, a doutrina pura ainda seria o que? Conservada.
Apesar de ser um período de escassez, mas Deus ainda preservaria a sua doutrina, a sua palavra, né? Nesse período de dificuldade. Ok. E é interessante que eu gostaria aqui de mostrar nesse livro, se alguém quiser até adquirir esse livro, A Face Oculta, né, do Catolicismo Romano. Nesse livro aqui conta a história exata desses acontecimentos. E na página 15 traz algo interessante, de algumas doutrinas infiltradas, né? No ano 375, irmão Everton e vocês que estão nos assistindo, começou o culto aos santos, isso é, os mártires mortos, Pedro e outros grandes apóstolos, começaram a cultuar essas pessoas. Começa ali então o culto aos santos. 394 é instituído a missa. 431, culto à Virgem Maria. Então no ano 431, agora sim Começou um culto. Começa o culto Virgem agora Maria. à Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Ok. 503, a doutrina do purgatório. E assim por diante, então, começa a vir as doutrinas antibíblicas. As né? datas surgindo, aí começaram a ter os eventos, Exatamente. os eventos que nós vimos hoje, as pessoas, então, nessas datas iniciavam então as grandes comemorações. Exatamente, no tempo de Constantino começou isso. Tanto é que ali em 321, Constantino faz um edito lá para a santificação do domingo, né? Começa, ali então, já começa a aparecer o domingo no meio do cristianismo, né? E daí vai fazer um estudo sobre isso ainda, hein? Exatamente. Dá para fazer um estudo? Vamos fazer, ok, com certeza. ok. Muito obrigado, irmão Márcio. Estamos, então, dando continuidade aos nossos estudos dos sete selos. Lembrando a você que nós estamos abordando do primeiro ao quinto selo, nessa primeira etapa desse programa. E o sexto, o sétimo selo nós iremos elaborar no nosso próximo programa para finalizarmos a nossa programação dos nossos estudos. Vamos acompanhar agora, depois de estudarmos o terceiro selo, vamos falar sobre o quarto selo. E eu convido a você a acompanhar a leitura em Apocalipse capítulo 6, o verso 7 e o verso 8, que diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com fome e com peste, e com as feras da terra. Irmão Márcio, parece que esse quarto selo aqui está um pouco bravo, né? Falando sobre mortes, assim. Quais são os significados desse quarto selo? Esse quarto selo? Isso. Esse quarto selo, ele então agora, depois da apostasia que aconteceu no período de Constantino, foi do ano 323 até 538, é o que Paulo fala, né? Que a carta de Tessalonicenses. Eu gostaria de ler aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim, né? Quando estavam falando a respeito da vinda de Jesus, Paulo deu uma indicação muito interessante aqui para a igreja de Tessalônica. Disse: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então vemos aqui na palavra de Deus que existiria entre o cristianismo um período de apostasia. Esse período de apostasia começou no período de Constantino. E então agora chegamos ao selo que nós estamos estudando, que é o quarto selo. E mostra aqui um cavalo amarelo. Isso quer dizer o quê? Que nesse período de Constantino de apostasia, a igreja agora entra em declínio espiritual. Isto é, amarelo é uma cor pálida que simboliza morte. Então a igreja entra agora numa morte espiritual. Uma queda. Uma queda. Então agora ela está passando por um período morto. Tem aparência que vive, mas estava morto. O cristianismo ali estava numa decadência espiritual muito assim definhada, né? Tanto é que nesse período de 538 a igreja estava sendo predominada pelo papado. Agora se intitulou, os imperadores colocaram
autoridade no bispo de Roma, isso é, no Papa. O Papa. Então agora não se podia mais ler a Bíblia, não podia mais ter a palavra de Deus, e agora as pessoas só recebiam daquilo que vinha da autoridade da igreja. Não podia fazer o que nós estamos fazendo hoje, vamos dizer, Não. estudando a palavra, divulgando, anunciando, compartilhando os vídeos. Isso era proibido. Era proibido. Por isso que mostra que um cavaleiro que vinha seguido da morte e do inferno. Mas a palavra inferno aqui, como a gente já estudou, ela simboliza sepultura. Então a morte e a sepultura acompanhavam. Por quê? Porque nesse período todos aqueles que tentavam estudar a palavra de Deus, que ia contra a autoridade da igreja, eles eram mortos. Então por isso que é representada aqui a morte, a sepultura, e falando que foi dado a matar, a espada, a fome, a mortalidade, a todos. Então aqui foi um período de grande tormento, né? Os 1260 anos de perseguição e de supremacia papal. O tempo da Inquisição, onde as pessoas eram queimadas vivas, onde as pessoas eram enforcadas, eram mortes tão cruéis, né? Através de animais e feras. Então, esse período do cristianismo é datado do ano 538 até 1517. Esse é uma explicação assim simples, né? Se a gente for entrar em muitos detalhes históricos, a gente vai gastar muito tempo, né? Okay. Então é datado desse período, né? Ok. Então, queridos amigos que estão nos assistindo, estamos explicando os 7 selos do Apocalipse e estamos no 4º selo. Agora nós vamos passar para o 5º selo. Após o Márcio explicar o 4º selo, nós vamos passar para o 5º selo, que está baseado em Apocalipse 6, os versos 9 ao verso 11. Vamos ler. Diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se contemplasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Irmão Márcio, parece que esse 5º selo aqui também foi complicado. Parece que foi muito difícil, né? Quais são os significados desse 5º selo? Explica pra gente, por favor. O 5º selo, ele data do ano de 1517 até 1755, né? É interessante aqui que nós, olhando o selo anterior, mostra acontecimentos de morte, né? Cavaleiro, inferno, sepultura, né? Então falando ali que o cavaleiro era a morte, né? Que estava ali montada, né? Certo. E fala que foi dado espada para ser mortas as pessoas, fome, pestilência, muitas coisas ali aconteceram, muitas mortes. Coisas difíceis, né? Exatamente. Nesse período é constado na história, aproximadamente 50 milhões de cristãos foram mortos, né? E agora, nesse 5º selo, aparece algo muito interessante, né? Quando é aberto o selo, viu debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então vejam bem, por que essas almas, né? Que na realidade essas almas não são pessoas desencarnadas ou imaterial, são pessoas realmente. Pessoas que foram mortas no período anterior pela perseguição e que elas foram mortas por causa do que? Da palavra de Deus e do testemunho que elas sustentavam. Então o texto é claro em dizer que eles foram mortos por causa disso. E eles estavam debaixo do altar. O que quer dizer debaixo do altar? Esse altar é o altar do sacrifício, né? Eles se sacrificaram pelo amor da verdade, né? Então no Antigo Testamento nós via que tinha um altar do sacrifício, né? Então aqui é simbolizado como essas pessoas dando a sua vida por Deus, pela verdade,
no altar. Né? E não tinham medo, né? Não tinham medo de morrer pela verdade. Era a fé verdadeira. Essas almas, elas não estão no céu, debaixo de um altar, né? Porque a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, fala que o único altar que existe no céu é o altar do incensário, né? É o único, e eles não estão lá debaixo. Não é possível, né? Acreditar que existem pessoas acotovelando embaixo de um altar ali, né? Então isso não é bíblico, né? Certo. Aqui o verso 10 diz: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles morreram esperando a justiça de Deus ser feita, né? Eles entregaram a sua vida esperando agora em Deus a sua justiça. Será que há pessoas no céu lá clamando a Deus: você não vai vingar a minha vida, que eu dei? Não é possível um céu desse jeito. E se as pessoas que acreditam na imortalidade da alma, será que essas almas que atormentaram essas pessoas já não estariam no inferno sofrendo? Para que clamar mais se já tem um inferno, né? Já estariam sofrendo. Então é uma contradição. Isso simplesmente é o símbolo que essas almas estavam clamando por justiça. Elas estão na sepultura, mas esperando a justiça vinda, irmão Everton, de Deus. A gente vê assim esses símbolos, né? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10, a gente vê aqui algo muito interessante. 4:10 de Gênesis, falando algo de Caim e Abel. Diz assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Será que nós vamos entender que o sangue estava clamando? É um modo figurado, né? Um modo simbólico de dizer. Aqui também, as almas não estão clamando na sepultura ou no céu, mas isso é um modo simbólico de dizer que essas almas esperam a justiça de Deus por aquilo que fizeram a elas, né? E é interessante que diz assim: então a cada um deles foi dado uma veste branca, isto é, a veste de justiça de Deus. Eles disseram que repousasse ainda por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja assim que Deus falou para eles: olha, vocês vão descansar na sepultura. Eles não estão no céu, vão descansar ali, até que se completa o número dos seus conservos, né? Então muitas pessoas ainda vão morrer, vão dar testemunho, vão ser mártires, né? Hoje nós vemos muitas notícias falando de mártires, né? Na África muitas pessoas morrendo, nós vemos em outros lugares cristãos sendo perseguidos. São mártires hoje que vão ser contados entre esses desse período do quinto selo, né? Até mesmo vi uma notícia pouco tempo atrás de alguns cristãos sendo queimados vivos na África. Você falou. Exatamente. Então as pessoas são ali torturadas, né? Menosprezadas por causa do Evangelho. Do Evangelho de Cristo. Assim como esses que foram mortos no período do quinto selo, né? Então eles também são mortos e estarão junto com esse grupo dos mártires. Por isso que diz: descanse, porque muitos serão mortos ainda pelo testemunho da palavra de Deus, né? Ok. Olha aí. Estamos então concluindo nossa programação. Foi bom ter a sua companhia. Obrigado por você estar conosco. Compartilhe os nossos vídeos. Nosso desejo é que você sempre esteja conectado à palavra de Deus, conectado aos nossos estudos. Bom, Márcio, quer dar algumas palavras finais? Exatamente. Eu gostaria de dizer a vocês, agradecer por estar assistindo os nossos programas. Peço que vocês compartilhem esses vídeos, né, para que outros possam ver. Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe o comentário aí embaixo, nós iremos ler e tentaremos esclarecer. Não dá para se falar tudo, porque ia ocupar muito tempo, mas eu creio que dá para ter uma noção do que é que esses selos significam. E qualquer dúvida, como eu já falei, deixe seu comentário aí, estaremos esclarecendo da melhor maneira possível. Obrigado. Ok. Lembrando você que daremos continuidade ao sexto e sétimo selo no nosso próximo programa. Não perca o próximo programa, porque vai ser a base do tema central dos 7 selos. Fique com Deus e até o nosso próximo programa.